Olá pessoal, vamos resolver aqui as questões de raciocínio lógico e matemática da prova de domingo, Agente Comunitário de Saúde, Prefeitura de São José dos Campos, prova da banca FGV. Então vamos lá, começa aqui na questão número 21, né? A gente pegou aqui a prova que um aluno forneceu aqui para a gente, então vamos lá. Sejam x e y números inteiros maiores do que zero, tais que 4x mais 3y é igual a 100. O número de valores de x, o número de valores que x pode assumir é igual a... Bom, então a gente sempre pede, né, para ler a prova com calma, mudar a ordem das questões. Essa provavelmente era uma das questões mais difíceis da parte de matemática aqui da prova, tá? Ela é sobre múltiplos, né? Então ela não é um bicho de sete cabeças, mas certamente é mais trabalhosa que a gente vai estar fazendo. Então ele quer saber quais valores, né, um estudo de casos, né, que o x pode assumir. Então, que eu posso atribuir para o x, né, de tal forma que o x e o y são números inteiros maiores do que zero, né? Então a gente vai isolar aqui o y, por exemplo, para poder ficar atribuindo valores para x. Ó. Então, joga aqui o 4x para cá. Então, o y é igual a 100 menos 4x dividido por 3. Né? Tem várias maneiras de fazer isso aqui. Eu vou fazer de uma maneira que a gente ganharia tempo aqui na prova. Né? O 100 não dá para dividir por 3, o 99 dá. Então, a gente pode meio que separar isso aqui assim, ó. Seria um truque aqui, né, que a gente usa quando questões são dessa categoria, né? E aí a gente divide. Então, esse cara aqui vai dar o 99 dividido por 3 e mais esse pedaço aqui, que vai sempre ser dividido por 3, né? Então, essa primeira conta vai dar 33. E agora eu começo a atribuir valores aqui. Esse pedaço aqui tem que ser inteiro, né? E tem que ser menor do que 33, tá certo? Pode ver que quando eu jogo o valor de x aqui maior que zero, essa conta vai dar negativo, né? E aí então vai acabar subtraindo aí do 33 e o y tem que ser maior que zero. Essa aqui é a sacada. Aí eu começo, né? Valores para x. Então, a princípio, o x pode ser qualquer número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai que vai, né? Quando o x é 1, vamos imaginar agora, né? Se o x for 1, essa conta aqui ela vai dar, vamos lá, para x igual a 1, né? Então vamos supor, para x igual a 1. Aquela conta ali vai ficar 1 menos 4 vezes 1 dividido por 3. Que vai acabar dando 1 menos 4 dividido por 3, que vai dar menos 3 dividido por 3, que dá menos 1. Então, acaba dando menos 1 aqui. Então, para x igual a 1, né? Essa conta vai dar certo, porque o y acaba dando 32, tá certo? Aí, quando eu jogo x igual a 2, eu começo a perceber já que se o x fosse 2, né? Para x igual a 2, 1 menos 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos 1 dá 7, não vai dar certo. Então, 1 ele aceitou, 2 não. Aí o 3, por exemplo, né? Se eu jogar x igual a 3, 1 menos 4 vezes 3 dividido por 3. 4 vezes 3 é 12. 12 é negativo. Com um positivo dá menos 11. Não dá para dividir por 3 também. Aí agora o 4. Quando x é 4, a gente vai ter ali na conta 1 menos 4 vezes 4 dividido por 3. 4 vezes 4, 16. Negativo, né? Com um positivo dá menos 15. Dividido por 3 dá 5. Esse aqui ele aceitou, né? Então, esse aqui ficaria, o y ficaria 33 menos o 5, né? Que vai aí dar jogo aqui, né? Vai dar, então, 28, né? Olha lá, tá dando certo. Perfeito, eu consigo perceber, né? Se eu for 5 ali, já não vai dar certo, porque começa a pegar velocidade, né? 4 vezes 5, então, continuando aqui, se for 5... 1 menos 4 vezes 5 dividido por 3. 4 vezes 5, 20, negativo. Com um positivo, daria menos 19, não dá.
Aí o 6, 4 vezes 3, 4 vezes 6, 24 negativo, com um positivo dá 23, também não dá para dividir. Aí o 7, 4 vezes 7, 28 negativo, com um positivo dá 27 negativo, dá para dividir por 3, daria 9. Olha lá, então eu já começo a entender, né? É uma sequência, que é múltiplos, então acaba gerando essa sequência. Eu preciso dar o começo aqui da sequência, né? Então esse cara aqui tira 3, depois tira mais 6, dá 24, já deu certo. Então eu começo a perceber que o x vai pulando de 3 em 3, né? Começa com 1. Então o x pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 também vai dar certo. 11, 12, 13 vai dar certo, né? E outra coisa, eu começo a ver como é que vai ficar o comportamento da conta, né? Aqui vai dar 28, né? Então do 32 para o 28, né? Quanto que diminuiu? Ou, né? Ou, para não ver o negativo aqui, não ficar gastando tanta energia, eu posso ver o positivo aqui, ó. Tá vendo? Do menos 1 foi para menos 5. Né? Então, somou 4. Né? Somou 4 nesse negativo, né? Por exemplo. Aí depois do 5 para o 9 também foi 4. Tá? Então, eu começo a entender aí, né? Pode ser 33 menos 1. A conta vai aceitar o 33 menos 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ele vai aceitar, né? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 ele não vai aceitar porque vai dar 0. Né? E o y não pode ser 0. Então as possibilidades seriam 1, 2, né? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Né? Então vai existir 8 possíveis valores aí para x que ele pode assumir. Tá certo? Então uma questãozinha que envolve efeitos múltiplos. Então a gente tem que fazer um comecinho para enxergar essa sequência de múltiplos. Mas não é uma questão fácil, tá? Começou aqui com que a gente chama de house preto, né? Então tem que ponderar, não começar pela primeira questão, isso é muito importante, né? Quem está fazendo prova é importante essa malícia. Então vamos lá, mais uma questãozinha, questão 22 da prova. 4 funcionários inspecionaram uma determinada área em 5 dias. Sabe-se que o tempo gasto na inspeção é diretamente proporcional à área a ser inspecionada e inversamente proporcional ao número de funcionários que fazem a inspeção. O tempo em dias que 10 funcionários levarão para inspecionar uma área que é o triplo da área anterior. Então, aqui nós temos já uma regra de 3, né? Regra 3 composta. Ele já fala, né, que o tempo ele é diretamente proporcional à área. Então, aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. E o tempo, ele é, né, inversamente proporcional aos funcionários. Tá? Então, tempo é inversamente proporcional aos funcionários. A gente gastou 5 dias para inspecionar uma certa área com 4 funcionários, né? 4 funcionários, 5 dias, uma certa área. E agora a gente quer saber o tempo que 10 funcionários levarão, o triplo da área anterior. Então, em vez de ser área 1, vai ser área 3, né? E aí a gente já sabe, né? Como quem é indireto, inverso, então não vai precisar ficar fazendo as perguntinhas, né? A área é diretamente, então copia. E o tempo, o funcionário é inversamente, então inverte os números, né? E aqui a gente já tem uma relação, ó, dá para simplificar esses dois caras aqui. Aqui fica 5, aqui fica 2, né? E aí essa conta lá, ó, já dá na cara aqui que o x é igual a 6 dias. Então a gente levará, né? Tempo gasto aí seria 6 dias, tá certo? Vamos lá, mais uma questão. Em uma urna há 10 bolas, 5 azuis, 5 vermelhas, todas igualmente prováveis de serem sorteadas em um sorteio aleatório. Sorteia-se aleatoriamente, em sequência e sem reposição, 3 bolas. A probabilidade da primeira e a terceira bola sorteada serem azuis. É uma questão de probabilidade, né? Você vai sortear 3 bolas sem reposição. A gente quer a primeira e a terceira azul, né? Então pode ser azul, azul e azul,
né? Vou colocar o I aqui. Ou pode ser, né? Ou pode ser a primeira azul, aí vermelha e azul. A gente quer a primeira e a terceira bola seriam azuis, né? Então essas são as possibilidades aí que levaria ao que a gente quer, né? Só que é sem reposição, hein? Sem reposição. Então são 10 bolas, né, no caso. 10 bolas. Só que a gente tem 5 azuis e 5 vermelhas, né? Então, a primeira, eu tenho 5 possibilidades nas 10. Aí o E é multiplicação. Aí a segunda azul não pode repor, então já tem uma azul comigo. Então 4 em 9, né? E agora a chance de pegar mais uma seria 3, né? Só tem 3 azuis agora, um total de 8 bolas, né? Um total aí de 8 bolas. Ou, né? O ou é soma. Então começa de novo agora. Então azul, 5 em 10. Agora uma vermelha, né? Eu tenho 5 chances em 9 bolas. E agora, né, uma outra azul, eu tenho 4 bolas azuis em 8 bolas. Como é uma soma de frações, né, tomar bastante cuidado na simplificação aqui. Só convém simplificar, a gente tem que deixar o mesmo denominador, porque depois vai ter que somar, né? Se a gente mexer o denominador, depois tem que tirar MMC. Então, só convém simplificar se der nos dois, né? Por exemplo, o 3 com 9 aqui não é legal, dá aqui na primeira, mas não tem na segunda, né? Então, 5 com 10 dá para simplificar, estaria bacana, porque dá para simplificar nos dois, né? Olha lá. O 4 com 8 também dá para simplificar nos dois, ó. Também dá jogo. E só, né? Então, essa primeira conta, ela dá 3, 9 vezes 4, né? 36. E a outra é 5, 9 vezes 4, 36. Então, deixando o mesmo denominador facilitou para a gente aqui, né? Agora a gente vai simplificar. Então, sempre a fração irredutível. Então, dá para dividir por 4 aqui, né? Dividindo por 4, a gente teria o 2 nonos, né? 2 nonos, letra delta. Ok? Olha lá, mais uma questãozinha. Considere um conjunto de 5 números inteiros diferentes, 4, 20, x, 12 e y, sendo que o menor é o 4 e o maior deles é o 20. O menor valor que pode ter a mediana desse conjunto. Então agora um exercício aí, um exercício envolvendo estatística, né? Mediana. Então o menor é o 4, são 5 números. O maior é o 20, né? Aqui está faltando colocar o x, o y e o 12, né? A gente vai descobrir quais são os números. E a mediana é esse cara aqui, né? O cara que está no meio aí é a mediana. Quando a sequência está escrita em rol, né? Em ordem crescente ou decrescente. Aqui está em ordem crescente. E aí, então, como são números inteiros, né, e diferentes, a gente quer o menor. Aqui pode ser um 5 da vida. Aqui pode ser um 6, né? Então, olha lá, pode ser, por exemplo, que o x e o y aí, um deles é 5, o outro é 6. E a mediana é 6, né? Tá aqui, letra B. Aí, mais uma, vamos lá. Questão 25. Considere que um sistema de coordenadas cartesianas, os pontos A, B e C, sejam Azinho, Bzinho e Czinho, respectivamente, as distâncias dos pontos A, B, C, origem do sistema cartesiano. É correto afirmar? Então, agora, envolvendo aqui distância, né, de 2 pontos, sistema cartesiano. Então, nós temos aqui o sistema cartesiano. E aí, como a gente quer distância, se você fizer aqui em escala, você já mata a questão, tá? Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cá, porque tem x negativo aí. Então, quando a gente tem um ponto coordenado, né, o primeiro é x e o segundo é o y. Tá? Então, o primeiro aqui ele é 2 em x e 2 em y. Ele é aqui assim, né? Esse aqui é meu ponto A. Ele vale 2 em x, 2 em y, né? Aí nós temos o ponto B, que é 3 em x e menos 1 em y. Então, aqui assim.
Ele é aqui, né? Esse aqui é o ponto B. 3 e menos 1. E o ponto C, que é menos 4 em x e 0 em y. Então, ele é aqui mesmo, né? Esse aqui é o ponto C, menos 4 e 0. E aí, só da gente colocar em escala, né, a gente já sabe, então, essas medidas que ele está querendo, né? Olha lá, esse aqui seria o Azinho. E aí você pode medir aí com a sua própria caneta, por exemplo, né? Esse aqui é o Bzinho, ó. Dá para ver que o Bzinho é um pouco maior e o Czinho é o maior de todos, né? Ó, Czinho é o maior de todos. Então, né, já está na... Se você fizer o desenho em escala, você já mata, né? Que o Azinho é menor que o Bzinho, que é menor que o Czinho. Certinho aqui, ó, letra C, né? Mas aqui, para encontrar esses valores mesmo, seria o Teorema de Pitágoras, né? Aqui no A, a gente tem a diagonal de um quadrado. Então, esse Azinho aqui vale raiz de 2, tá? Que é a diagonal de um quadrado. Né? É lado raiz de 2. Então, é 2 raiz de 2, tá? 2 raiz de 2. O Bzinho, né? A gente teria que fazer um Pitágoras ali, ó, certo? Aqui é 1, aqui é 3, ó. Essa é a hipotenusa dele, né? Por exemplo. Então, esse Bzinho aqui, né? Bzinho ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, Bzinho ao quadrado é igual a 9 mais 1. Bzinho ao quadrado é igual a 10. Então, B é igual a raiz de 10, por exemplo, né? Só para a gente entender. E o Czinho é o próprio 4, né? O Czinho já é 4, ele não tem uma reta, né? E a gente não tem o valor exato, né? Raiz de 10, raiz de 2 são números irracionais. Só que a gente sabe que a raiz de 4 é 2. Raiz de 4. Então, esse cara aqui é menor que 2, é 1 e pouco, né? Então, essa conta vai dar menor que 4, tá? O Azinho é um pouco menor que 4, né? Então, se fosse... O raiz de 2, na verdade, é 1,43, mas 1,41, né? Mas nem precisava saber disso aí. A gente sabe que é menor que 2. Se fosse 2 vezes 2 era 4, então o Azinho é menor que 4. 2 vezes 1, o raiz de 2 aí é 1,41, tá? Então, dobrando, né? Seria 2,82 aí, né? 1,41 vezes 2, certo? E a gente sabe que o raiz de 9 é 3. Então, o raiz de 10 é um pouquinho mais que 3. Esse cara aqui é 3 e um pouquinho. Tá? Então, o A não chega no 3, o B é um pouco mais de 3 e o C é 4, né? Então, de certa forma, a gente conseguiria também laçar por ali se precisasse refinar um pouco mais aí a nossa solução. 26. De um livro de 210 páginas, Beatriz leu até a página 52. A partir daí, ela passou a ler 2 dúzias de páginas por dia. Até que em determinado dia havia menos de 2 dúzias para acabar de ler o livro. Nesse dia, Beatriz leu as páginas restantes. Nesse dia em que terminou a leitura, ela leu o seguinte número de páginas. Então, repara que a prova ela começou difícil e foi ficando mais fácil, né? Então, se tivesse começado por aqui, acaba fazendo um aquecimento, você começa a acreditar mais na prova e acaba indo melhor na prova, né? Então, 210. Ela leu 52 páginas, já vamos fazer essa conta, né? 210 tira 52, que vai emprestar, ó, que dá 8, que dá 15. Já fica 158 páginas. Aí ela começou a ler 2 dúzias por dia. 2 dúzias, uma dúzia é 12, 24 por dia. Tá? Então ela começou a ler primeiro dia 24, depois outro dia mais 24, né? Então 24 vezes 1, 24 vezes 2. Então no segundo dia que ela estava lendo 2 dúzias já deu 48. 24 vezes 3, né? Só somar esses dois aqui, por exemplo. Vou fazer a conta aqui, dá 12, vai 1, 6, 7. 24 vezes 4, né? Vai dar 96. 24 vezes 5, né? Dá 120. Tá aumentando, tá vendo? Tá chegando já, né? 24 vezes 6, né? 6 vezes 4, 24 vai 2. 12, 13, 14, né? Então, se a gente pegar aqui o 158 e tirar 120, ainda sobra mais que 2 dúzias, né? Então,
Se a gente pegar o 158 e tirar 144, aí sobram 14 páginas. Então teve um momento, né, que ainda tinha 14 páginas para ler, letra B. Tá certo? Então era uma questão mais fácil que aquela primeira. Bem mais fácil que a primeira que a gente fez, né? Olha, outra questão também que não é difícil, né? Vamos lá. Em julho, o preço de um produto teve um aumento de 30% em relação a junho. Em agosto, como as vendas haviam caído, o preço diminuiu em 10% em relação a julho. Em relação a junho, agosto teve um aumento real de... Então, olha lá, então a gente faz aqui as caixinhas, né? Chama aumentos e reduções percentuais. Aqui, ó. Então aqui nós temos junho, julho e agosto. Então primeiro ele aumentou 30%, né? Teve um aumento aí de 30%. Depois ela teve uma diminuição de 10%. Então a gente assume o valor 100 para ficar fácil. Aumenta 30, né? Vai para 130. Então nem precisa calcular 30% de 100, que é o próprio 30, e aumentar, né? Então ele foi para 130. Essa conta a gente consegue fazer rápido, justamente por ter assumido 100. E depois diminui 10%. 10% de 130 é R$13. Como diminuiu, né? Caiu, ele vai para 117. E aí, como 100 virou 117, significa aumento de 17%. Então, aumento real de 17%, letra C, né? Vai lá, geometria. Questão 28. Um jardim tem a forma de um quadrilátero ABCD, no qual os ângulos do vértice A e D são retos. Sabe-se que AB é 11, BC é 15 e CD é 20. A área desse jardim... Então aqui talvez, né, ela tentou confundir a gente. Quadrilátero significa 4 lados, né? Então a gente tem aqui o A, B, C, D, né? Então do A para o B, o A é um ângulo reto. Eu não tenho o que fazer aqui, né? Aí tem o B. Aí depois não é reto esse aqui, né? Então pode acontecer qualquer coisa. Aí depois C também não é reto, só que o D é reto. Então quando você faz o desenho aqui, você tem uma surpresa, né? Que ele é um famoso trapézio, né? Trapézio, não deixa de ser um quadrilátero, ele tem 4 lados, né? Então vamos lá. Trapézio retângulo. Então aqui ele fala que o AB tem 11, o BC tem 15 e o CD aqui tem 20, né? E aí então a gente vai ter que calcular, né? Pode quebrar aqui em duas figuras, né? Se a gente parte para a área de um trapézio, base maior que é o 20 mais base maior que é o 11 vezes a altura, tá faltando a altura dele. Então na verdade aqui vai ter um teorema de Pitágoras aqui, né? Corta ele aqui, esse aqui é 20, né? Mas ali tem 11. Então isso aqui é 9. E esse aqui é um triângulo pitagórico, né? É o triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo que a gente pede para decorar, né? 3, 4, 5 vezes 3. Ó. Aqui dá 15, aqui dá 9 e aqui dá 12. Então esse cara aqui é 12. Ó. E aí, como a gente já quebrou em duas áreas, pode calcular essa área aqui primeiro, que é um retângulo, né, de 11 vezes 12, dá 132 metros quadrados. E a segunda área, que é esta aqui, que é a área de um triângulo, por exemplo, que então é 12 vezes 9 dividido por 2, né? Ou 6 vezes 9, 54 metros quadrados. Então a área é a soma desses dois, né? 132 mais 54. 6, aqui dá 8, olha lá, 186, né? Olha, quase, hein? Quase, tá 186 aqui, né? Parece que o gabarito marcado ali foi 108, 186 metros quadrados. Quase que pegou ali na resposta. Muito bom. Fez 3 multiplicações ali, né? Já quase chegou na resposta. Perfeito?
Então, esse aqui é letra delta, né? 186 metros quadrados, né? Então, beleza, vamos lá. 29. Análise combinatória. Há 6 cores disponíveis para pintar a bandeira abaixo, com a condição que 2 regiões vizinhas não tenham a mesma cor. O número de maneiras distintas que essa bandeira pode ser pintada é igual a... Então, como o que tem mais vizinho aqui é o de baixo, a gente vai começar pelo de baixo, mas nem precisa. Aqui existem 6 possibilidades de cores. Aí vamos supor que eu escolhi o preto. Então o preto não pode mais agora, né? Porque é vizinho com todas. Então agora, como eu tinha 6, uma delas era o preto, né? Vamos supor preto, branco, azul, vermelho, marrom e lilás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escolhi o preto, então agora não posso escolher o preto. Então agora eu tenho 5 chances de cores. Aí vamos supor que eu escolhi o branco, né? Aí esse aqui não pode ser nem preto nem branco. Então sobram 4 cores. Aí vamos supor que eu escolhi o azul. Esse cara aqui não pode ser preto nem azul. Então sobram 5 possibilidades. Então a conta é 5 vezes 4 vezes 5 vezes 6, né? 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100, vezes 6, 600. Então tem 600 possibilidades. Não precisa começar por ali, pode começar por outra, que a conta ainda vai dar os 600, tá bom? Então só tomar cuidado ali, né? Porque vizinhos da mesma cor, né? Pode pintar ali de branco. Posso ter as 2 pontas de branco que não são vizinhos, né? Que é o que aconteceu aqui. Então essa aqui era tomar cuidado, né? E a última questão aí, número 30. Policiais montaram um posto de vistoria em certo ponto de uma estrada. Alguns carros são obrigados a parar e o policial confere se o motorista tem habilitação válida e verificam por meio do teste de bafômetro se o motorista ingeriu ou não bebida alcoólica. A instrução que os policiais possuem é: se o motorista tem habilitação válida e passa no teste do bafômetro, então ele deve ser liberado. Carlos, viajando nessa estrada, foi abordado pelos policiais e não foi liberado para prosseguir viagem. É correto concluir, né? Então, veja bem, aqui é uma condicionante, né? Se tem habilitação válida e passou no teste do bafômetro, então deve ser liberado, né? Então, essa é a instrução que os policiais receberam, ok? Então, nada impede do cara ser preso por outro motivo, tá? É alguma coisa irregular lá, então isso aqui é falso, né? E não libera o cara, pode acontecer isso daí, tá certo? Só que o Carlos não foi liberado. Então, se ele não foi liberado, né? Aqui a gente tem uma condicional, ela não pode dar VF, né? Então, essa parte aqui certamente é falsa. Senão, né, estaria errado isso aqui, tá certo? Então, vamos falsificar isso aqui. Então, ele não tem habilitação válida ou, né, negação do E vira ou, né? Ou, por um acaso, ele não passou no teste do bafômetro. Então, essa é a condição que a gente tem garantia, né? Então, vai lá, letra A. Carlos não tinha habilitação, pois a primeira coisa que eles verificaram, não deu para garantir isso aí. Carlos não passou no teste de bafômetro, apesar de ter habilitação válida. Pode ser, mas não foi a conclusão que nós obtivemos, né? Carlos tinha algum problema no carro que impediu. Pode ser. Carlos não tinha habilitação válida e não passou. Não precisa das 2 coisas, basta uma, né? Carlos não tinha habilitação válida ou não passou no teste. Com certeza, aqui a gente tem aqui como garantia, a nossa conclusão é a letra E, né? Então esse é um raciocínio lógico proposicional. E aqui fizemos então as 10 questões aí da nossa prova. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Agora eu fico aqui na torcida por vocês, tá bom? Então, abraço a todos, bom estudo e até o nosso próximo encontro aí. Olá, boa tarde, galera, tudo bem? Espero todos bem aí após a nossa prova. Conforme conversamos sobre a questão sobre a disciplina de atualidades, eu já selecionei aqui para vocês, deixei como uma introdução a banca FGV, e são 5 questões abordando as questões
sobre atualidades. Bom, vamos lá então. A nossa primeira questão da prova que eu tenho aqui sobre o meu controle, na questão 34, como ela pede aí atualidades, está aí o cabeçalho, e ele coloca a respeito do impacto das mudanças ambientais climáticas. Caramba, olha, conversamos sobre isso, hein? Fico feliz porque conseguimos acertar mais uma questão. E ele coloca especificamente na área de vocês, olha lá, das mudanças climáticas globais no setor da saúde. Avalie as afirmativas a seguir são verdadeiras, né? Verdadeiro ou falso. Aí ele coloca aí como alterações de temperatura e de umidade no regime de chuvas potencializam os efeitos das doenças respiratórias. Galera, é muito legal isso aí, ó, verdadeiro, perfeito? Vamos fazer aqui com uma corzinha vermelha, verdadeira, tá joia? No regime de chuvas potencializa o efeito das doenças respiratórias. Bom, lembra nós conversamos sobre o Vale do Paraíba? Moramos na região do Vale do Paraíba, onde esse vento esse ar mais denso, frio, ele vai segurar todos os probleminhas, todas as partículas em suspensão. Vivemos uma cidade grande, urbanizada, uma região urbanizada, e isso vai gerar aí problemas de respiração. Quem tem rinite, como eu, né, fica fácil solucionar essa questão aí, como nós discutimos. Bom, a alternativa, né, lacuna 2, mudanças climáticas influenciam na propagação de vetores que transmitem doenças. Galerinha, verdadeiro também, tá joia? A ocorrência mais frequente de eventos extremos impacta diretamente a saúde e o bem-estar da população. É a mesma coisa da 1 ali, certo? Eu estou marcando aí as 3 verdadeiras. Então, de acordo com o meu colega aí que fez o concurseiro aí que participou da prova, a alternativa eco, tá joia? Todas são verdadeiras, beleza? Vamos adiante. Bom, na questão 35 da nossa prova, ele coloca aí em relação ao chat GPT. Tá bom? É um programa de inteligência artificial treinado para responder perguntas sobre diversos temas. Beleza. Aí eu entrei na matéria, em atualidades, sobre as desvantagens do chat GPT. E aí eu coloquei em vermelho para vocês aí, ó. Tá vendo aí na sua esquerda? Tá joia? Não há garantia de que ele sempre produzirá respostas precisas ou relevantes. Bom, esse é um problema. Vamos lá. Antes do problema, vamos falar que ele realmente tem uma vantagem da produção de conteúdo, de textos, de matérias, né, para o usuário que vai facilitar a nossa vida. Beleza, mas ele não tem uma garantia. Bom, o segundo parágrafo que eu coloquei para vocês. Além disso, certo? O chat GPT também pode ser suscetível a erros e vieses, especialmente quando se trata de questões complexas ou delicadas. Isso ocorre porque a máquina pode ser influenciada por dados imprecisos ou desatualizados. Se a gente está falando de atualidades, perfeito? Concorda? Então, para nós, esse chat GPT, ele pode nos causar problemas imprecisos ou desatualizados, ou por algoritmos olha aí, ó, de novo aí, deixa eu clicar aqui na canetinha, perfeito, mal projetados que podem distorcer os resultados. Por isso, né, lendo aí a pergunta, né, a pergunta da questão, considerando as controvérsias suscitadas pela aplicação dessa tecnologia, assinale a opção que indica corretamente uma desvantagem. Eu optei, junto com o colega que também prestou a prova, pela alternativa B de Brasil. Cria respostas ao prever a palavra mais lógica que vem a seguir numa frase, podendo ser a palavra incorreta. A palavra incorreta que eu quero colocar aí para vocês não é em relação ao erro, está errada a palavra, mas mediante a sua, vamos dizer, não configuração, não atualização sobre o assunto. Então, por isso, eu
né? Optei aí pela alternativa B de Brasil. Perfeito? Galerinha, vamos adiante? Só conferir aqui o meu resuminho aqui. Olha lá, cria palavras, né? Eu cria respostas baseada na incorreta. A palavra incorreta, por estar desatualizada. Não é nem remetendo ao erro, mas por estar desatualizada. Beleza? Isso é desvantagem. A matéria está do lado aí na tela de vocês, à sua esquerda. Adiante, questão 36. Galera, nós conversamos sobre, para você fazer atualidades, é necessário que você tenha aí uma abordagem histórica e geográfica. Se tratando de BRICS, agora o BRICS Plus, né? Se tratando de BRICS, é geografia, perfeito? Geografia geral. Então ele coloca que agosto de 23, galera, a nossa prova foi em setembro, né? E a questão aborda agosto, bem atualidades aí. O agrupamento de países emergentes que integra o BRICS anunciou o início de um processo de expansão. Ele não nos cobrou essa expansão, não cobrou o nome do BRICS Plus, ele nem colocou aí o BRICS Plus, não está ainda determinado. Mas a respeito do BRICS e de seu funcionamento, assinale a alternativa correta. Eu discordo do nosso colega em relação a resposta dele, ou dela, me perdoe, quando ele coloca aqui, atua como fórum multilateral perfeito, até aí está certo, para regulamentar o comércio internacional das commodities. Galera, ele está limitado aqui, ó, a questão das commodities. Eu não concordo aí com essa alternativa, produzidos por seus membros. Existem no próprio site do BRICS, ele coloca lá a importância de cada membro, certo? Cada signatário desse BRICS. Né? Daí entra o Brasil lá com soja, milho, petróleo, ferro, manganês, certo? A Rússia, gás, petróleo, China, gás, petróleo, açúcar. Então, mas não é só isso. O BRICS ele vai muito além. E é interessante que a alternativa dele começa como atua como fórum ou fórum multilateral. Eu falei isso para vocês. Falei várias vezes, galera, o BRICS não é um bloco econômico. Ele é um fórum de discussões, mas de vários. Quer ver um item? A questão do combate à AIDS, certo? O Brasil é líder nessa questão de combate ao problema da AIDS em relação ao BRICS. Ele propõe a questão do banco para empréstimo dos países emergentes. Então, galerinha, não fica preso só às commodities. Por isso, eu optei pela a questão, eu vou fazer em verdinho aqui, né? Para quem sabe, e eu brinco, né? Ou amarelo ou verdinho é o correto. Tudo que é errado é vermelho. Eu brinco com vocês sempre, né? Olha aí, ó. Por isso, a alternativa E de eco. Abre espaços de diálogo para seus membros e identificando interesses comuns, de modo a ampliar a cooperação em setores específicos, em vários setores, tá joia? Então, principalmente, quando ele está falando dessa expansão do BRICS, ele coloca aí, identificando interesses comuns para os seus membros. Quem for convidado vai também a questão né, as discussões, a questão da economia. Uma coisa importante, se entrar realmente Irã e Arábia Saudita, não é, certo? Quer ver? Ó, não é commodities, beleza, mas também é a questão do petróleo. O Brasil não é forte no petróleo. Ele vai alcançar a sua autonomia, vai alcançar a sua suficiência em petróleo em 2030, 2050, como estão aí as nossas previsões, justamente falando aí do pré-sal, que é o nosso petróleo, beleza? Então eu acredito aí que a alternativa eco, perfeito, seria a correta. Adiante, bom, aí nós temos Ucrânia, e eu falei para vocês que ia cair a Ucrânia. Olha, maravilha. E para essa Ucrânia, temos que ter aí um conhecimento histórico. E a própria questão coloca em atualidades. A Ucrânia tem uma longa história compartilhada com a Rússia.
Isso desde o Império Russo, mais forte ainda em 1921, 22, quando a União Soviética começa a criar-se. Tá? Então, lá com a Rússia, marcada pela independência e pela busca de um equilíbrio político entre as disputas e interesses rivais. Em fevereiro de 22, a tensão entre os dois países chegou ao seu ponto máximo. Esse ponto máximo vem desde 2014, tá? Com a invasão militar da Ucrânia pela Rússia. E aí, olha aí, ó, a respeito da eclosão do conflito, assinale as alternativas. Então, esse conflito, que vai chegar ao seu auge em 2022, ele tem todo um histórico. Vamos entender isso aqui? Na visão da Rússia, a Ucrânia é o resultado de uma divisão artificial entre os dois povos, sendo parte natural de uma grande Rússia. Tem até eu vou colocar do jeito que a CNN colocou, né? A gafe lá do Papa, falar da grande Rússia, da mãe Rússia. Soou muito mal para a OTAN ou para a Europa ocidental. Todo mundo falou, o Papa não deveria ter falado isso, porque o Papa está exaltando a grande Rússia. E a grande Rússia é o nome de 1922, quando é criada a Cortina de Ferro, certo? Em 1022, não, desculpa, em 1946, quando então o ministro britânico Churchill, ele comenta, né, desceu sobre a Europa uma grande cortina de ferro. Então a mãe Rússia, ela vem desde 1922 com a União Soviética, e é interessante vocês observarem que foi a Rússia que criou a União Soviética e foi a Rússia que colocou fim na União Soviética. A Rússia de 1922 de Stalin e a Rússia de Boris Yeltsin em 1991 coloca fim à grande União Soviética. Então ela está certa. Olha aí na nossa reportagem de março de 22 da CNN. O presidente Vladimir Putin considera ucranianos e russos um só povo, tá joia? E ele coloca, no início da sua presidência, Putin, ex-coronel da KGB, lamentou muito o fim da União Soviética. A Ucrânia foi a República Soviética que Putin especialmente lamentou perder. Putin construiu uma justificativa para a guerra em curso. Então, voltando, a está correta. Olha lá. Peraí, a questão da divisão artificial. Olha que ele colocou aqui, ó. Vamos lá, no terceiro item. Não, ainda no segundo parágrafo. A Ucrânia foi a República Soviética que o Putin especialmente lamentou perder. Então, tem um gostinho amargo aí para o czar do século XXI, como ele é chamado. Ele coloca lá na última linha, deixei em negrito para vocês, a Ucrânia independente, em sua opinião, do Putin, era uma divisão artificial de dois povos e, portanto, não um Estado real. Então, ele não reconhece a Ucrânia. Ele ia lutar está lutando com unhas e garras aí pela Ucrânia. Então, a multa correta. 2. A Rússia anexou a Crimeia em 2014, após um referendo que consultou o povo ucraniano. Sim, houve um referendo, eu não coloquei aí, peço perdão, mas houve um referendo. Na Crimeia, a maioria é russo, é o povo russo, eu quero que vocês entendam isso. Nacionalidade é uma coisa, é imposta, etnia, povo, nação é outra. Na Crimeia, em Donbás, certo? A maioria é russa. Tanto é que se você pegar a maioria dos imigrantes que saíram ali da região de Donbás, eles voltaram para a Rússia. E o cara, mas ele está em guerra. Ali na Ucrânia, foi a pergunta do colega de vocês, e eles fugiram para a Rússia? Não, eles não fugiram para a Rússia, eles voltaram para a Rússia. Uma pegadinha aí também para vocês. Então a 2 está certa também. E a 3 também, em 2022, a Rússia reconheceu a autonomia de 2 regiões ucranianas separatistas, que se autoproclamaram estados independentes. É lógico que a Rússia ia, porque se Donbás, a região de Donbás, proclamando a sua independência, ia o quê? Enfraquecer o governo ucraniano. É lógico que a Rússia ia
Eu peço perdão, não coloquei aqui o mapinha, mas a nossa aula estava o mapinha, tá joia? Que é a região mais a leste da Ucrânia, Kiev aqui em cima, e a região de Donbass, riquíssima em petróleo, riquíssima em ferro, mas essa região formaria um corredor, peço perdão, faltou o mapa, formaria um corredor diretamente para o Mar Negro, onde está ali a base o porto de Sebastopol, guardem bem isso, o porto de Sebastopol, que teria contato com o Mar Negro, o contato no Mar Mediterrâneo e, lógico, sairia ali no Canal de Suez ou no Atlântico. Então, para a Rússia, essa região é extremamente importante. Então, ela ia realmente incentivar o movimento separatista, porque é formado pelo povo russo, então ficaria mais fácil para a Rússia. Olha lá, em um contexto marcado pela aproximação da Ucrânia com a OTAN e a União Europeia. Então, isso desde 2014, quando o então presidente então presidente ucraniano, ele vai se aproximar da OTAN, o Putin, tem até uma imagem do Putin conversando com ele, assim, ó, tiraram uma foto, ele conversando no pé do ouvido ali do então presidente ucraniano, e aí ele vai, certo, voltar atrás e começa uma série de manifestações na Ucrânia pró-aproximação Ucrânia-OTAN-União Europeia, mas, certo, ele vai voltar atrás e vai, na verdade, incentivar um comércio de quebra de barreiras, tanto pelo lado da Rússia, quanto pelo lado da Ucrânia, da aproximação desses dois países irmãos, na visão do Putin. Então, eu optei aí pela alternativa E. 1, 2 e 3 estão corretas, perfeito? Adiante, aí eu coloquei a matéria da CNN, a nostalgia soviética de Putin em relação à Ucrânia. Lembrando vocês que durante a União Soviética, a região da Crimeia foi devolvida, então, pelo Nikita Khrushchev para a Ucrânia. Que você tem que entender, a União Soviética era um país, mas com várias repúblicas. Então, cada república, por exemplo, Chechênia, Bielorrússia, a própria Ucrânia, a Rússia, certo, que era maior, mais forte, vamos dizer assim, politicamente, detinha a hegemonia, olha a palavrinha bonita que eu cobro de vocês, detinha a hegemonia, era formada por várias repúblicas e cada república tinha o seu presidente. Porém, cada presidente devia satisfações, né? Ele era subordinado ao primeiro-ministro do PCUS, ou seja, o Partido Comunista da União Soviética. Então, não havia autonomia por parte aí dos países que integravam a União Soviética. Eles deviam subordinação ao Partido Comunista da União Soviética. Perfeito? Bom, olha aí, ó, China, eu falei para vocês, Estados Unidos, China e Rússia iriam cair nessa prova, certo? Batata, como diz meu avô. Tá aí, ó. Avalie as afirmativas a seguir. Avalie-se as alternativas a seguir, descreve corretamente a posição do governo brasileiro em relação à China. Galera, as 3 estão corretas também. Olha aí, certo? A China é o principal parceiro comercial do Brasil, tendo preenchido o lugar antes ocupado pelos Estados Unidos? Sim. Tá? Essa aí, ela está correta. Perfeito, ó. Vou dar um ok aí, perdão. O ok saiu errado. Certo? Vou apagar aqui. Eu não sei se eu consigo aumentar a linha aqui. Eu acho que eu consigo aumentar a linha. Certo, aí, ó. Pronto. Tá maiorzinho. Correto. A China, sim, é o principal parceiro. Tá? Conversamos então um dia e falou, a China está comprando tudo que tem no Brasil, inclusive Carajás, né, a China é grande acionista, as redes de transmissão de energia, a China é acionista, a Vale, né, a Vale do Rio Doce não existe mais, agora a Vale é da China também. Então a China é uma potência e lidera o BRICS, motivo pelo qual a aproximação diplomática é uma oportunidade para o Brasil discutir temas globais? Sim, eu também estou dando certo aí. Bom, deixa eu explicar para vocês. Existe o G8, quer dizer, não existe mais o G8, porque a Rússia foi expulsa, agora é o G7, mas existe o G20.
O G20 é o grupo de 19 países mais a União Europeia, então são 19 países mais ricos do mundo, dos 180 países, os 20 mais ricos mais a União Europeia. Bom, em paralelo ao G20 dos países ricos, existe o G20 comercial. Aí esse G20 comercial uma especial atenção ao BRICS. Todos os economistas, né, e o geopolítica aí coloca que o G20 comercial, o mais importante é o BRICS, que está aí Rússia, o gigante adormecido, China, África do Sul e mais o Irã, Argentina, Peru, que estão entrando, a Arábia Saudita, Emirados Árabes estão entrando nesse BRICS. Então o BRICS tem uma grande força. E a China, galera, é conhecida como a máquina do mundo. Ela produz, cada 3 máquinas do mundo, uma é fabricada pela China. Naquela área de, como nós já conversamos, a área de predominância, da hegemonia na geopolítica, a China já superou o Japão, a China já superou a Alemanha. E está ali, né, pau a pau ali com Estados Unidos. Então, a China é a grande potência do momento aí mundial. Bom, no continente africano ela tem investido pra caramba em relação à compra de fazendas para a produção de alimento. Então não tem outro jeito, é China mesmo. Bom, 3. O Brasil reiterou a princípio de uma só China. Sim, com quem? Desde 1974, então ainda no governo do Ernesto Geisel, o governo militar, Ernesto Geisel, o nosso 4º presidente militar, o Brasil não reconhece Taiwan. E agora no governo Lula, está aí ó, na reportagem de 14 de 4 de abril de 2023, Lula, certo, visitando a China, ele vai reiterar que não reconhece Taiwan e ainda ele vai afirmar que deveria ter uma unificação. Então, olha lá, o líder chinês Xi Jinping deixou claro suas ambições de reunificar com a ilha pela força, se necessário. À medida que as tensões entre Estados Unidos e China pioram por conta do conflito envolvendo Taiwan, o presidente Biden disse que Estados Unidos defenderia a ilha militarmente. Mas Lula, tá joia? Ele vai defender. Olha lá, em uma declaração conjunta divulgada, desculpa, estou voltando no primeiro parágrafo, na sexta-feira, o encontro entre o Lula e Xi Jinping, o Brasil reitera considerar Taiwan como parte inseparável do território chinês. Então, a 3 também está correta. Então, a alternativa, certo? E de Ernesto, 1, 2 e 3 são corretas. Perfeito? Vamos adiante. Dados do censo 2022 mostram que a população brasileira está envelhecendo. Numa das aulas nós conversamos que o topo da pirâmide do Brasil ela está enlarguecendo. O seu corpo também está enlarguecendo, a sua base está estreitando. A base são os, certo? A PEI, população economicamente inativa, que é de 0 até 18 anos. O corpo, 19 até 65 anos, ela está enlarguecendo, o Brasil está tendo um boom demográfico, ou janela demográfica, e o seu topo também está enlarguecendo, que é outra PEI. Então, o Brasil está com a sua PEA muito bem, ele está num momento muito bom, deveríamos aproveitar esse momento. Mas vamos lá, isso é um reflexo do quê? Certo? Da crescente expectativa de vida, média, melhorou a expectativa de vida. O brasileiro, nos anos 70, ele vivia até 55 anos. Olha lá, nos anos 70, a média de vida do Brasil, 55 anos. Hoje, a média de vida do brasileiro está entre 75 e 76 anos, os otimistas estão falando. Perfeito? A gente conhece gente com mais idade aí. E na diminuição da taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é aquela expectativa que nós temos em relação a quantas mulheres nós temos num determinada região. Se eu tenho lá, sei lá, 350 mil mulheres, eu deveria ter ali pelo menos 700 mil, né, novos bebês. Porque a ONU determina que
cada mulher deve ter 2,1 filhos. No Brasil está abaixo da expectativa, está 1,88, 1,89. As brasileiras, os casais estão tendo menos filhas, as brasileiras, porque taxa de fecundidade somente, estou falando de biologia, o sexo feminino tem filhos. Não estou falando de adoção, eu estou falando de ter filhos, tá joia? Isso é biologia em relação à pirâmide etária. Então, alternativa A. Tá joia? Por que a B está errada? Do aumento da longevidade, tá certo. Garantida pelas recentes reformas trabalhistas e previdenciárias? Não, é ciência. A ciência está melhorando a vida da população. Por que não é C ali? Da diminuição da fertilidade feminina? Não diminuiu a fertilidade feminina. Diminuiu a fecundidade, é diferente. Pelos métodos anticonceptivos, as mulheres não estão tendo filhos. Então não é fertilidade, é fecundidade, é diferente, tá bom? Do aumento da violência urbana, nada a ver, e do estreitamento do topo da pirâmide, não, ela está enlarguecendo. Tá uma alternativa A, de avião. Beleza? Questão 39, questão 40. Bom, vamos lá. Olha que interessante. Recentemente, eles não estão falando de nenhum político, muitos políticos brasileiros, a gente está falando, eu estou falando, que pode ser o caso do Bolsonaro, têm sido considerados inelegíveis. Duas coisas que vocês têm que entender. Impeachment é uma coisa, inelegível é outra. Impeachment e impedimento. O impeachment, ele está na nossa Constituição desde 1891, uma cópia, uma retirada aí, uma cópia da Constituição norte-americana, certo? De impedir o presidente de continuar. O que pode impedir um presidente de continuar? No caso, nós tivemos um impeachment citado contra Vargas na década de 50, não pegou. Aí Vargas vai ter que, né, ser retirado de cena, como ele mesmo falou, só saiu do catete, né, morto. E ele comete suicídio, e ele sai do catete e vai aí entrar Carlos, na época, o seu vice, Café Filho. Ele foi impedido de continuar, mas na verdade ele já tinha pedido para afastamento. Né? Ele pediu afastamento porque, alegando problemas cardíacos, mas foi uma jogada política. E depois, quando ele quis voltar, o impediram. E Carlos Luz, que é então o presidente da Câmara, e ele também foi impedido de continuar, mas não foram inelegíveis, tá bom? Aí nós temos o caso do Fernando Collor de Mello, por isso aí eu optei aí pela, né, alternativa C ou 3, somente Fernando Collor de Mello. O colega ou a colega marcou o Fernando Collor de Mello, mas na hora de assinalar, ela marcou 2 e 3. O Itamar Franco, ele era vice do Fernando Collor de Mello. Em 92, quando o Fernando Collor de Mello foi impeachmentado, sofreu impeachment, ele também ficou 8 anos como pena inelegível. Diferente da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada, mas ela não ficou inelegível, tá? Agora, quando em 1992 Fernando Collor de Mello foi impeachmentado e 8 anos inelegível, o Itamar Franco assumiu. Então, Itamar Franco não entra aí, Fernando Henrique Cardoso também não, então é a alternativa C de Charlie. Somente a 3 está correta, perfeito? Adiante, uma outra questão que possivelmente pode estar aí na parte das atualidades, que é sobre moral e ética. Resumidamente, eu fiz um resuminho para vocês. A moral, ela vai fazer parte dos costumes de uma sociedade, de um país, uma sociedade. A ética é individual. O que eu faço com esses costumes, né? Por exemplo, mentir é falta de ética, mas às vezes mentir para o filho, para tentar aliviar alguma coisa, tem que mentir. Então, ética é individual, moral é o conjunto da sociedade, tá? Fiz aí o resuminho para vocês. Na questão 45, eu vou aproveitar e vou fazer aí com vocês. Moral e ética, às vezes, são palavras empregadas como sinônimos. Elas estão no mesmo contexto, mas não são sinônimos, tá? Então, ele pergunta em relação à ética. Esse material foi retirado da Secretaria da Educação Fundamental, tá joia? Tá aí, eu deixei sobre bases, Base Nacional Comum, do MEC, tá bom? Então, ele coloca aí, ó, por que eu marquei a alternativa D? É o pensamento reflexível
sobre os valores e as normas que regem as condutas humanas. Tá aí, ó. Tá na primeira, segunda, terceira linha. Olha lá, um pensamento. Ó, é cópia do material do MEC. Reflexivo sobre os valores e as normas que regem as condutas humanas. Tá bom? Tá no nosso edital. A aula ética e moral está no nosso edital, tá? O item 5 lá no nosso edital, eu coloquei lá no início para vocês. Tá vendo? Olha lá, é um conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para seu exercício. Isso é o que nós chamamos de moral. Agora, por que a E está errada? É um conjunto de princípios que dão rumo ao pensar e, de antemão, prescrevem regras precisas e fechadas. E aí eu coloquei também, está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, está grifado aí em verde, pode referir-se a uma distinção entre princípios, tá? Princípios que dão rumo ao pensar sem, está no material do MEC, sem de antemão prescrever formas precisas de conduta. Perfeito? Por isso que eu marquei a alternativa D de delta para vocês. Perfeito? Adiante. Uma outra questão, falando sobre a educação, eu tirei do material também do MEC, perfeito? Em relação ao seu sentido tradicional. É o mesmo texto do livro A Educação e a Construção da Cidadania, Eixos Temáticos da Ética e da Democracia. Duas questões sobre ética, né? Aí envolvendo ética. Então, do material, o autor da questão, ele copiou na íntegra, só tirou a palavrinha cidadania. E aí eu completei, né, a alternativa B. O trecho acima refere-se ao conceito do quê? Em seu sentido tradicional, né, depois da vírgula aqui, ó, perfeito? Expressa um conjunto de direitos. O que expressa? É a cidadania. Está no texto aí, na íntegra, que eu fiz a Ctrl+C, Ctrl+V para vocês. Então, a alternativa B de Brasil. Perfeito? E a última questão, eu também fiz eu acabei puxando aí para a nossa prova, que ele fala da Companhia de Dança de São José dos Campos, tá? Eu achei complexa a questão, mas ele coloca aí, em relação à cultura, assinale a opção de que não. O nosso colega aí foi muito bom, eu gostei, que fez a prova. Eu falei para vocês, na prova, exceto, incorreta, não grifa. Ele marcou ali, ó, que não, parabéns. Porque senão o cara fica, né, vai logo na primeira, na pressa, e aí acaba optando pela correta. Mas não, é incorreta. Então, o que seria incorreta? Eu marquei a alternativa eco, concordei com o meu colega que fez a prova. Cabe à administração pública municipal, não é. Só está errado aqui, ó, no municipal, tá? No municipal. Opa, risquei tudo ali, tá? Eu acho que não é o municipal, tá bom? Não na questão federal, na forma da lei e gestão da documentação governamental e as providências para os modos de criar e viver. Não é municipal, tem que ser órgão federal. O IFAM, né, ou o IPAM, que é com P, a pronúncia, né, tem lá dentro eles falam IFAM, tem aqui em São José, na Cassiano Ricardo, eu frequento lá às vezes, então não é municipal, embora seja São José dos Campos, ele não está cobrando sobre São José dos Campos, ele está falando em relação à cultura, e você vê que a colinha está embaixo, né, a Constituição Federal de 1988, com todas as suas emendas. Beleza, galera? Então, estamos finalizando aqui a correção da nossa prova. Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até mais.